Olá, sou Alexander Lucinski e hoje vou estar falando no vídeo 22 de 30, conforme desafio de 30 dias explicado no vídeo 1. Hoje eu gostaria de falar do tema negócios mais espiritualidade. Então, é uma abordagem interessante porque no mundo moderno, o assunto espiritualidade, dentro de uma abordagem muito extensa, a palavra espiritualidade já foi muito contaminada com um monte de confusões, com um monte de interpretações erradas, com um monte de manipulação. Quando eu coloco o tema negócios mais espiritualidade, eu pergunto: você acha que os negócios podem contemplar, podem participar, podem conter a espiritualidade como parte da motivação e parte do resultado? O que eu quero dizer isso? Primeiro, vamos falar um pouco do entendimento da espiritualidade. Espiritualidade, resumindo no aspecto básico, é você considerar a existência do espírito, ou seja, algo mais do que o corpo físico. Eu gosto de falar em vários contextos, de dividir de forma didática o ser humano em quatro. Podemos dividir em muitas outras formas, mas eu vou reduzir a quatro. Eu vou falar sobre o ser humano no aspecto físico, a questão biológica, a parte da matéria, assim por diante. Eu vou falar do ser humano no aspecto sentimento, emoções, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à inteligência emocional, tudo aquilo que está relacionado a nós como seres sensitivos, sencientes, como alguns gostam de usar. Aí eu vou colocar um terceiro nível, que é nós, como seres racionais, que elaboramos o nosso pensar, chegamos a conclusões, que usamos a nossa racionalidade para tomar decisões na vida. E eu coloco um quarto nível, como chamo de eu superior. É tudo aquilo daqui para cima que pode ter como abordagem dentro dessa faixa daqui para cima, entre nós, com nossas sensibilidades, intuições e percepções do mundo espiritual, até a visão do infinito, do cosmos, de Deus, e assim por diante. Aí você vai perceber que espiritualidade aí pode ter muitas conotações, pode ter muitas motivações. Eu não estou falando de espiritualidade, que isso obriga você ter uma religião, você acreditar em alguém, em algum profeta, em algum missionário, em algum iluminado, em crenças espirituais. Eu estou falando de você acreditar que você também é um ser espiritual. Eu gosto de uma frase, mas nem todo mundo precisa compartilhar com com esse entendimento, onde a gente se vê como seres espirituais que estão tendo uma experiência nesse mundo material. Nós, em termos da nossa consciência, normalmente pomos o foco nesse mundo material e enxergamos a nossa experiência espiritual, talvez até pelos sonhos e somente pelos sonhos. Mas eu quero trazer a visão de como você se posiciona nesse assunto. Eu vejo vários empreendedores digitais que se posicionam com uma religiosidade. Ah, eu sou cristão, eu sou católico. Eles buscam muitas vezes estar dentro de uma comunidade que tem crenças semelhantes. Eles buscam professar ideias relacionadas ao modo de ser de um ser que seja cristão. Mas isso também é verdade com as outras crenças. Tem os que se posicionam com a visão hinduísta, tem os que posicionam com a visão muçulmana, tem os que se posicionam com a visão judia, tem os que se posicionam com crenças de alguns grupos que sejam extremistas, que sejam liberais, tem os que se posicionam como ateus, não acreditam em nenhum Deus, mas podem acreditar na existência do Espírito. Tem os que se posicionam em cima de modismos, os quânticos, onde enxergam a vida como tudo é energia, o universo é energia. Alguns vão mais longe, colocam que o universo é energia e existe uma atuação consciente.
Ou seja, o universo é consciente. Ok, eu não quero entrar nesse instante nessas discussões. Eu quero sim enxergar. Você pode estar associando aos seus negócios essas crenças, esse seu entender. Se você enxerga que o mundo é totalmente conectado, se você enxerga que nós somos energia e que o mundo é energia, uma visão, digamos, num discurso mais moderno, os quânticos, você enxerga que, dependendo do que você faz, você produz diversas reações diferentes do mundo que te traz um retorno. Ou seja, aquelas questões de ação e reação. Eu agi de alguma forma para o universo e o universo, de alguma forma, me devolve o resultado dessa ação. Eu posso enxergar por aí um caminho de prosperidade, se eu enxergo como funciona a vida, como funciona o universo. Porque se eu souber como as coisas funcionam, a probabilidade de eu conseguir agir de forma mais adequada para obter o resultado que eu quero aumenta. Ok. Algumas pessoas falam muito sobre alguns conceitos que existem quando a gente está falando de entender esse universo, seja dentro do contexto religioso, seja do contexto espiritual genérico. Se você acredita que você atrai aquilo que você é, ou seja, dependendo da energia que você emite, você atrai para si algo relacionado com essa intenção, com essa energia, com esse praticar. Você vai para uma visão onde você vai tomar escolhas relacionadas à sua crença. E se você está, ao mesmo tempo, nos negócios, e eu gosto de explorar as pessoas que estão nos negócios digitais para que elas possam entender que a dinâmica dos negócios ela continua, seja no mundo físico normal, seja no mundo digital, virtual, que para alguns é visto como um mundo paralelo, mas que, na verdade, é o mesmo mundo que todos nós vivemos, usando de muita tecnologia para desenvolver algumas práticas que a tecnologia permite. Ok? Quando você vai nesse movimento, você pode atrair ou repelir, expulsar, afastar de você pessoas. Quem compartilha da tua crença normalmente vai ser atraído. Se você, através da visão espiritual, procura se manifestar como uma pessoa do bem, você tem dois estágios. Primeiro, o discurso do bem. Segundo, a prática do bem. O discurso do bem, ele é muito usado para atrair muitas pessoas que se propõem a fazer o bem. A prática do bem já se reduz a mais pessoas. Isto é, reduz o número de pessoas que efetivamente estão fazendo a prática do bem. A prática do bem pode ser distribuição do resultado financeiro que você está gerando através do seu negócio. Pode ser o apoio e a orientação que você está gerando para o encaminhamento das pessoas no sentido de buscarem o bem. Você sempre tem um dilema, que é ou dar um peixe ou ensinar a pescar. Essa analogia eu uso muito, porque muitas pessoas que buscam fazer o bem entendem que fazer o bem é distribuir o peixe em abundância. Poucas pessoas se propõem a ensinar a pescar, para que a pessoa não tenha uma dependência de você quando você distribui o peixe. Aí nós temos um pedaço que eu vou explorar em outro vídeo, que é a sua abordagem é assistencialista ou é uma abordagem libertadora, onde cada um pode aprender com você como fazer o bem e multiplicar essa corrente do bem. Quando você usa essa tecnologia para fazer o bem,
E aí, quando eu falo empreendedor digital do bem, eu estou falando que é para o empreendedor que busca ser um empresário de sucesso, ele usa a tecnologia para fazer seu negócio nascer, crescer e prosperar. E dentro desse movimento, quanto ele está alinhado na produção do bem para si, para os outros, para a continuidade, para tornar o mundo melhor. Espiritualidade, de uma forma geral, eu não gosto de usar esse termo, porque ele se confunde com muitas outras práticas místicas, práticas xamânicas, práticas de grupos que buscam um contato com esse mundo espiritual de forma não muito conveniente, talvez a palavra mais adequada. Assim como o mundo digital, ele é cheio de especificidades, ou seja, o que nós aprendemos no mundo dos negócios reais, algumas coisas no mundo dos negócios virtuais, digitais, são diferentes e que fazem com que a gente veja o mundo de forma diferente. Exemplo muito simples. O que acontece com os negócios de crescimento exponencial não aconteceram com os negócios tradicionais. O que acontece no mundo dos negócios exponenciais e disruptivos não aconteceram nos negócios tipicamente básicos do mundo físico. Quando a gente vai para o contexto espiritual, tem abordagens que são mais saudáveis, tem abordagens que são menos saudáveis. O ser humano, ele tem lá as suas intenções, boas ou más. E assim como a tecnologia pode ser viabilizadora para a realização de suas intenções, o tema espiritualidade pode ser viabilizador para a realização de suas intenções. Nós cansamos de ver pessoas que, através de crenças espirituais, religiosas, enganam pessoas. Antigamente, eles, por acesso a poucas pessoas, enganavam um grupo geograficamente próximo. Hoje, com a tecnologia indo para o mundo virtual, você vê fraudes e enganações de forma exponencial. Pessoas que enganam milhares de pessoas através da internet, usando da sua crença em alguma coisa espiritual ou religiosa. O mundo é muito complexo. Em algum instante eu falei sobre o empreendedor digital que se depara em ganhar muito dinheiro. Nesse instante, eu quero que vocês reflitam sobre um empreendedor digital que se depara com as crenças espirituais e religiosas. Qual é o seu posicionamento? Você quer uma bandeira de um grupo que segue uma crença? Ou crença que seja espiritual ou religiosa? Muitos empreendedores digitais optaram por esse caminho. Alguns exploram a religiosidade, outros exploram a crença espiritual. Outros até criam a percepção de grupos modernos, né? Quando eu falo a palavra exploram, não estou falando com uma intenção da palavra. Eu estou falando que eles atuam nesse segmento, buscando as pessoas que compartilham a mesma crença. Quando você é um buscador que quer entender a realidade da vida na questão mais ampla, não a vida pura e simples no sentido físico, mas a vida no seu sentido mais completo, faz todo o sentido você fazer uma reflexão se a sua atuação como empreendedor digital ajuda ou atrapalha com esses conhecimentos e crenças. Quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de gratidão, quando a gente fala de reciprocidade, quando a gente fala de energia, quando a gente fala desses aspectos, a gente está indo para um nível mais alto de consciência. Quando a gente fala em nível mais alto de consciência, a gente questiona qual é a lucidez e o discernimento que nós temos
de como a vida é nesses aspectos mais, eu diria, elevados no sentido didático. Porque quando a gente fala no termo elevados, as pessoas entendem que esse conhecimento está sendo usado por uma visão mais espiritual e, em alguns casos, mais divina, mais ligadas a um Deus. Mas não necessariamente esse conhecimento é usado para o bem, nem para algo mais nobre, nem para algo mais divino. Temos práticas muito perversas que usam a tecnologia digital para atingir pessoas, para cooptarem em práticas espirituais maléficas, destrutivas, que procuram escravizar o homem a algum tipo de coisa que não lhe faz bem. Pois é. A questão fundamental é que todo empreendedor digital, e por consequência todo um empresário, ele é um ser humano que está exposto às mazelas da vida do ser humano, que está sendo desafiado através dos desafios que a vida moderna nos traz. Isso sempre existiu em todos os tempos. Em cada época, a gente tinha certos recursos e certos desafios, certos conhecimentos e certos discernimentos para fazer as nossas escolhas. Fundamentalmente, as nossas escolhas estão divididas entre boas escolhas e más escolhas. Dentro desse aspecto, mesmo com pouca tecnologia, faz sentido o que você escolheu, se é bom ou ruim, mas também com o uso de muita tecnologia, com o uso de muito sucesso, com ambientes de muito dinheiro, com questão de muitas pessoas envolvendo uma sociedade complexa de muitos milhões de seres, ou bilhões de seres, tudo isso continua verdade. Você usa tudo isso a seu favor, você usa tudo isso em prol da comunidade a quem você acessa e atinge, ou você usa tudo isso para o bem maior da humanidade? Quando você está com a tecnologia e com o conhecimento sobre essa tecnologia, você tem poder. Poder de atingir muitas pessoas e de influenciar muitas pessoas e de fazer muito bem a muita gente. Espero que você, como empreendedor digital do bem, que busca ser um empresário de sucesso, esteja alinhado com essa intenção de praticar o bem e aumentar essa corrente do bem com o uso de tecnologia, com o uso de uma visão mais ampla sobre a vida, com um alinhamento em relação aos princípios e valores que são básicos como ser humano. Espero que você tenha muito sucesso, que você seja muito feliz, que você faça parte dessa imensa corrente do bem que pode crescer muito com a sua participação. Sucesso, felicidades.